Bom dia, vamos começar mais uma aula de cosmetologia aplicada na estética. Hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de shampoo e condicionadores. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Para falarmos sobre os produtos cosméticos relacionados ao cabelo, área capilar, nós temos que falar principalmente, primeiramente, sobre os componentes e estrutura do fio capilar. E nós vamos começar falando sobre a queratina, que é uma proteína muito importante para a estrutura do nosso fio, da nossa haste, dos nossos cabelos. Então, a queratina é uma proteína, é considerada uma proteína rígida, firme e insolúvel, de forma espiralada ou de forma helicoidal. Normalmente, a gente consegue encontrar a cada 20 aminoácidos, nós temos ali ligado a cistina. Então, vamos colocar aí, ó, encontram-se cerca de 20 aminoácidos, sendo a cisteína encontrada em maior quantidade. No caso aí, na estrutura da formação do nosso cabelo. Então, nós temos aí uma estrutura helicoidal, que é mantida por pontes de sulfeto, que são ligações de enxofre, pontes de hidrogênio e ligação iônica. Então, a queratina, ela é formada através dessa estrutura. E a queratina é um componente muito importante e rico no nosso fio capilar. Então, nós temos aqui uma ilustração da nossa hélice, onde nós temos a nossa cadeira espiral. Então, nós temos ali a ilustração de duas cadeias espiral que estão enroladas. E nós temos aqui as nossas células, o nosso filamento intermediário, e normalmente nós temos ali para cada 32 moléculas de queratina. Nessa ilustração, nós conseguimos perceber a haste do nosso pelo acima da imagem. Depois, nós conseguimos ali fazer uma demonstração, como se nós estivéssemos puxando uma partezinha desses componentes do nosso fio, tá? Da parte interna. Nós conseguimos perceber em nossos filamentos intermediários. Depois, se puxarmos mais um pouquinho, nós vamos conseguir ver a protofibrila e a gente consegue perceber ela ilustrada de como ela está enrolada nessa parte da nossa imagem à direita. Depois nós temos os protofilamentos, que também nós conseguimos aí perceber a imagem dele. Depois nós vamos ter a nossa hélice, tá? E nessa região aí antes da nossa hélice, nós temos as cadeias em espiral, que também estão ilustradas nessa parte da imagem à sua esquerda. As pontes de sulfeto, que nós falamos delas ali, elas vão fazer com que o meu fio tenha uma textura da fibra e uma forma da fibra capilar. Então, é ela que vai fazer essa estrutura do meu fio, tá? E as pontes de hidrogênio já são estruturas mais fracas, tá? E elas são rompidas, normalmente no ato de molhar o cabelo. Por isso que normalmente o nosso cabelo ele tem uma forma diferenciada de quando nosso cabelo seco tem uma forma diferenciada de quando o nosso cabelo está molhado. Então, as pontes de hidrogênio, elas normalmente se rompem, tá? Quando acontece ali o ato de molhar os cabelos. Normalmente eles se dão outra forma ali para os cabelos. Então, elas são sensíveis, mas depois que o cabelo entra em uma forma seca, ela volta à sua estrutura natural. Então, nós temos aqui agora, ó, as ligações, tá? Que o nosso fio tem. Ligações de sulfeto ou as pontes de enxofre. Nós temos aqui, gente, as ligações que são, né? As mais fortes das ligações químicas. Elas não são rompidas com o calor do secador. Elas vão formar
aminoácidos cistinas, que estão presentes na cutícula e no córtex, tá? Do cabelo. E aí ela vai proporcionar uma elasticidade do cabelo. As ligações de sulfeto e as pontes de hidrogênio, elas vão ajudar com que o seu cabelo ele não quebre com uma facilidade, tá? Porque qualquer forma de manipulação exagerada que nós temos no nosso cabelo, se nós não tivéssemos essa estrutura, que são as estruturas de sulfeto e as pontes de hidrogênio, nosso cabelo quebraria com muita facilidade. Então, é graças a esse componente, tá? Essas ligações, que o nosso cabelo se torna resistente. Então, nós temos ali, ó, que vai ser aqui, ó, rigidez da estrutura capilar, que se dá de fora para dentro, e não o inverso, como a maioria das pessoas pensa. Nós temos aqui, gente, o nosso cabelo, que é caracterizado por uma célula morta. Então, tá aqui a explicação para essa frase. E nós temos as ligações de hidrogênio, que nós falamos dela, né? Que são as ligações mais fracas que as outras no cabelo. E elas são facilmente rompidas pela água. Aí é o que eu expliquei para vocês. Ao molhar o cabelo, acho que eu caí. Meninas, me ouvindo? Não caí? Vocês estavam vendo eu falando? Não caiu, pronto. Tá dando para ouvir, professora. Então tá bom, vamos continuar. Então, ao molhar o cabelo, como eu estava falando com vocês no slide anterior, elas vão se romper, né? E aí elas vão se formar novamente quando o cabelo secar, tá? E essa ligação, ela já está composta no nosso cabelo. Então, temos aqui duas ligações. Vamos voltar com a ligação de hidrogênio e a ligação de sulfeto ou pontes de enxofre. Então, a ligação mais forte é a ligação de pontes de enxofre ou de sulfeto. E a ligação mais fraca é a ligação de hidrogênio. Então, vocês vão lembrar que a ligação de hidrogênio ela é fraca com o simples ato de molhar o cabelo. Então, vocês podem assimilar essas duas ligações dessa forma que vocês vão conseguir captar e memorizar de uma forma legal. Então, nós temos aqui, ó, os shampoos. Vamos começar agora a falar sobre os shampoos. Todo produto que nós colocarmos no nosso cabelo, nós vamos ali, gente, atuar na interferência, nós vamos fazer interferência dos meus componentes do fio capilar, seja da queratina, seja, né, das proteínas, seja das ligações sulfeto, de enxofre ou de hidrogênio. Então, todos esses cosméticos que eu colocar no meu fio capilar, eu vou estar ali realizando uma interferência do meu fio. Então, vamos começar a falar agora sobre os nossos cosméticos. No caso, nós vamos começar a falar dos shampoos. Hoje em dia, nós temos diversos tipos de shampoo, né? Nessa linha aí, cosmética e farmacêutica. E nós temos várias finalidades para o shampoo. Mas o shampoo, a principal finalidade do shampoo é fazer higienização, assim como o sabonete facial, tá? O sabonete de banho. Ele tem como objetivo retirar a oleosidade da área do couro cabeludo, controlar o pH da pele, retirar esse sebo que está muito mais acumulado nessa região do couro cabeludo, retirar as impurezas, a poluição dessa área, retirar as células mortas,
No caso do couro cabeludo, nós temos uma descamação mais agressiva, tá? Mais rígida. Então, normalmente o shampoo ele tem como essa finalidade. Então, vamos voltar aqui, tá bom? Na nossa explicação. Os shampoos são destinados à remoção de oleosidade, suor, descamação de células epidérmicas, resíduos de poluição e de outros produtos capilares que se acumulam. Então, ele tem função de limpeza. Depois dessa função de limpeza, cada produto vai ter a sua finalidade com seu princípio ativo ali localizado, tá? E nós vamos aprender a localizar posteriormente a nossa função. Então, além de limpar, ele vai dar brilho, maciez, vai ajudar, né? Eliminando a eletricidade estática, que é aquele shampoo antifrizz, e vai facilitar para pentear. Uai, Rafa, facilitar para pentear? Exatamente, nós temos vários tipos de shampoo hoje em dia, e alguns shampoos nós temos com esse efeito, com o objetivo ali de gerar maciez ao fio, e vai fazer com que não ocorra esse embaraçamento do meu fio. Tá? Hoje em dia nós temos vários e normalmente as pessoas gostam muito, tá? Porque não deixa aquele cabelo mais poroso. Então nós temos aqui, gente, as formulações típicas de um shampoo, que é onde nós entramos com a nossa área de cosmetologia. Nós temos ali a nossa água, os surfactantes, os formadores de espuma e estabilizantes. Nós temos os desembaraçadores antiestéticos, nós temos os espessantes, nós temos os quelatos, os que a gente chama de sequestrante, nós temos os agentes opacificadores e perolizantes, nós temos os nossos conservantes, nós temos as fragrâncias e a coloração. Esta aula, nós vamos falar sobre os shampoos e os princípios ativos e as formulações de shampoo e condicionadores. Posteriormente, nós vamos ter esta mesma aula falando sobre os nossos sabonetes, as nossas máscaras, os nossos tônicos, e nós vamos aprender sobre a formulação desses outros cosméticos, tá bom? Como eu orientei para vocês, essa foi uma aula que acabou ficando para trás aí devido a essa pandemia, e eu estou voltando na nossa aula 1.2. Então, vamos lá para as nossas formulações típicas de shampoo. Vamos começar com a água. É muito interessante eu falar com vocês que quando a gente pega um produto, no caso um shampoo, nós temos ali, gente, um rótulo onde nós temos escrito a composição. E é interessante e necessário vocês saberem que quando aquela fórmula, aquele princípio ativo ali está localizado, primeiramente ele está em mais concentração. Então, normalmente, a maioria dos cosméticos ele vem com a quantidade de água maior do que as outras fórmulas. Então, vamos começar pela água. Assim, consequentemente, o último produto é o que está em menor quantidade naquele produto. Então, nós temos aqui a água. Ó. A água é um veículo e ele também é um diluente. Então, é ele que vai fazer a composição, vai fazer o produto se tornar homogêneo. Então, é o veículo diluente que vai fazer com que ele carregue todo o restante. Todo o restante do quê? Todo o restante da composição. Então, normalmente, a água nos cosméticos está em maior quantidade. Vamos falar agora sobre os surfactantes e os tensoativos. Hoje em dia, a indústria cosmética ela tem melhorado essa parte de tensoativos, tá? Como o lauril sulfato de sódio é um tensoativo que era muito utilizado
Porém, hoje em dia não é tanto mais, porque é um princípio ativo que tem um poder alto de irritabilidade. Esse produto, esse princípio ativo que eu falei com vocês, é o produto muito utilizado no desencruste, que é uma técnica capilar e também facial ou corporal que nós utilizamos na área da estética, tá? Então, os tensoativos, eles têm como objetivo fazer uma diminuição da tensão superficial. Normalmente, tem uma função grande aí na higienização, tá bom? Da área. Então, os tensoativos ou surfactantes, eles têm a função de dispersar o óleo na água para diminuição da tensão superficial. Então, nós vamos pegar aí em algumas formas, como um englobamento, tá? Uma micela, onde a gente fala, onde a gente passa aquele produto, vamos imaginar um sabão aí, a gente passa o sabonete na gordura e este sabonete, ele faz uma captação daquela gordura, daquela oleosidade, e aí ela elimina. Então, nós temos dois mecanismos normalmente que a gente utiliza, como o mecanismo de arraste e como o mecanismo de aglomeração de micelas, que a gente fala. Então, na hora que a gente passa aquele produto, o princípio ativo, ele vai aglomerar, então é como se a minha gordurinha que tivesse aqui, olha, entrasse dentro de uma cápsulazinha e fosse levado embora, tá? E nós temos a outra forma de arraste, que é como se eu fizesse isso aqui com a minha gordura, tá? Então, nós temos normalmente essas duas formas de atuação. Então, vamos falar agora sobre o cabelo, tá? O cabelo, ele vai apresentar substâncias hidrofóbicas, tá? Que tem fobia de água, não tem afinidade com a água. E, normalmente, essa substância, ela está ali, né, no fio. E nós temos ali no fio sujeiras e também oleosidade, tá? Que nós vamos chamar de sujeiras e gorduras ali presentes no nosso fio. Então, vamos lá. A tensão superficial da água tem contato com o óleo e ela é alta. A água não consegue remover eficientemente o óleo. E aí entra o tensoativo. Então, vamos pegar aí, gente, nós vamos colocar o nosso cabelo, que está aí sem lavar tem uns 5 dias, e nós vamos tomar um banho sem shampoo, tá? Nós vamos lavar o nosso cabelo com água. Pode até ser que você consiga fazer com que o cabelo fique mais limpo do que quando você não molhou. Mas você não vai conseguir, de forma alguma, retirar aquela sujidade, aquela oleosidade do cabelo com água, né? E aí a importância de entrar o tensoativo, porque o tensoativo, ele tem como finalidade fazer emulsificação, fazer o arraste, tá? Através dessas micelas aí também, a gente vai conseguir remover aquela oleosidade do cabelo. Então, o tensoativo, ele tem como essa principal função. É interessante nós citarmos aí, gente, sobre os surfactantes e os tensoativos, que nós temos ali os aniônicos e os catiônicos. Então, onde o ânion, nós vamos falar que o ânion é negativo e o cátion é positivo, tá? Então, a gente está falando ali sobre polos. Sobre aniônicos, nós vamos falar que ele vai ser muito eficiente na remoção dos óleos. E nós vamos exemplificar aqui, ó, alguns princípios ativos. Como aniônio, nós temos os sulfatos, onde nós vamos caracterizá-los como um princípio ativo muito agressivo. Nós temos o éter de sulfato, que ele é menos agressivo que o sulfato, mas ele também é agressivo. E nós temos os sulfonatos, que eles são menos agressivos. E nós temos agora os catiônicos, tá? Que eles são do polo aí positivo, que são mais utilizados como emulsionantes, tá?
eles vão fazer com que aconteça uma diminuição daqueles frizz do nosso cabelo, tá? E normalmente ele é um princípio ativo onde vai estar ali como excelente removedor ali de bactérias, de fungo, então ele vai ser fungicida, bactericida, vai fazer ali, gente, uma limpeza, tá? Com essa finalidade. Então, nós temos aqui, ó, então vamos lá, catiônicos, né, do positivo, mais utilizados como emulsificantes. Atuam como redutores de frizz e são, né, bactericidas e antissépticos, como a gente falou. Nós temos aqui o nosso princípio ativo, que é o cloreto de cetrimônio, o cloreto de amônio e o metossulfatos. Nós temos, então, continuando, os nossos não iônicos, que são utilizados como emulsificantes, que vão auxiliar na solubilização do óleo e da água. É como se ele pegasse ali aquele sabonete, emulsificasse a gordura e a água e fizesse a eliminação delas. Então, nós temos aqui, ó, alguns princípios ativos. E um desses aqui, vocês escutam muito. Vamos lá, ó. Álcool cetoestarínico, nonifenóis etoxilados. Nós temos os ésteres de glicerol e sorbitano. Nós temos os itionatos. Nós temos o lauril sulfato ou o próprio éter. Né? O lauril sulfato e o sorbitano são produtos que nós normalmente conseguimos ver muito nos produtos aí para limpeza. E nós temos os anfoteros, né? Que é o negativo e o positivo. Nós temos também eles que são utilizados como emulsificantes e os anfoteros de betaína, sultaína e imidazolina, que são os princípios ativos dos anfoteros. Beleza, então vamos voltar no nosso resuminho aqui sobre o tensoativo. O tensoativo tem como objetivo remover a oleosidade, limpar, tá? Fazer essa higienização dessa região. Nós temos ali algumas formas de limpeza, onde a gente tem a forma de arraste e a forma de micelas, onde vai estar englobando a minha sujidade, tá? A minha gordura. E nós temos agora o exemplo dos meus surfactantes tensoativos, que são aniônicos, catiônicos. Nós temos o não iônicos, o não iônicos, e nós temos os anfóteros. Então, vamos lá, continuando, e nós vamos falar agora sobre os formadores de espuma e estabilizante. O próprio nome fala. Não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas falando, não, para limpar não precisa de dar espuma. E essa é uma verdade. Só que nós, quando vemos ali a realização da ação do produto, como a espuma, nós conseguimos ter a sensação, tá? E uma orientação que aquela área foi higienizada, foi lavada. Se nós pegarmos um produto, tá? Onde nós não temos ali o formador de espuma, nós não conseguimos muito ter nós não conseguimos ter essa sensação que o nosso cabelo ou nossa pele foi limpa, porque a gente não percebe que deu espuma. É como se a espuma estivesse linkada a um produto que foi bom ou fez ali o papel, desempenhou o papel de higienização. Então, nós temos, formadores de espuma e estabilizantes. Formar espuma é ajudar a espalhar o shampoo nos cabelos, pelos cabelos. Então, na composição cosmética, nós temos alguns princípios ativos, no caso aqui, algumas fórmulas, perdão, de formadores de espuma, como os fosfatos, que é
que é uma fórmula que nós percebemos bastante ali no nosso shampoo. Como carboximetilcelulose, também é uma fórmula muito utilizada nos shampoos e também nos produtos de linha cosméticas. E os alcalonamidas, também muito utilizado. Nós temos esse aqui também, que normalmente em shampoo é muito utilizado, que é lauramida, DEA, cocamida, DEA e tritilênio glicol, né? Que vai fazer aquela espuma bonita, onde a gente vai perceber que é uma espuma durinha, tá? Que é um aspecto que é caracterizada como um aspecto de nuvem. Vamos continuar aqui na nossa próxima formulação e nós vamos falar agora dos desembaraçadores e antiestéticos. Nós temos ali, gente, a função de facilitação da nossa estrutura do nosso fio, tá? Esses produtos que têm ali os nossos desembaraçadores, eles têm como finalidade evitar a quebra do meu fio, tá? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a concentração dos surfactantes catiônicos, nós falamos deles, que revestem o eixo do cabelo e se tornam o ato de pentear o cabelo úmido mais fácil. Se nós realizarmos se nós pentearmos o cabelo de forma seca e forma molhada, nós vamos perceber que o nosso cabelo se penteia muito mais facilmente quando ele está no estado seco, tá? Mas depois que nós lavamos o cabelo, ele está nesse estado molhado, ele precisa de ser penteado. Então, nós temos que ali ter alguma ajuda, no caso, né? Com essas fórmulas que têm desembaraçadores para facilitar essa forma de pentear sem ocorrer dano, sem ocorrer quebra ali do nosso cabelo. Esses desembaraçadores, eles vão diminuir a carga negativa do meu cabelo, que estão causando eletricidade do meu cabelo. Nós temos aqui os espessantes, tá? Os espessantes, eles vão ajudar a controlar aquela textura, aquela espessura do meu produto, do meu shampoo, né? Ele vai fazer com que todas as minhas fórmulas daquele produto se juntem, tá? Se aglomerem ali, formando um produto mais homogêneo e aquelas fórmulas não se degradem, não percam, não se separem na formulação. Então, vamos lá. Ó. Ajudam a controlar a espessura final do shampoo. Esses ativos impedem que os ingredientes se espalhem ou se concentrem no fundo da embalagem. Então, é como se ele evitasse com que ocorra essa perda do produto, tá? É como se eles ficassem ali íntegros, formassem apenas uma textura. Então, nós temos aqui alguns princípios ativos e também tem um aqui que eu acredito que vocês já ouviram falar bem, que é o Carbopol 940, e também nós temos ali o ginato de sódio, que é muito utilizado, e o xantana, tá? Então, vamos lá. Hidroxietilcelulose, também bastante utilizado. A goma arábica, nós temos a acácia, nós temos o ginato de sódio, nós temos a carregenina, a quitina e o guar, nós temos o xantana e nós temos o Carbopol 940. Todos esses são princípios ativos espessantes. Nós temos agora os nossos condicionadores, né? Os nossos condicionadores, eles vão fazer o quê? Eles vão dar brilho, lustro e emoliência aos cabelos. Nós queremos, né, gente, um cabelo brilhoso, um cabelo macio, bem bonito. E o condicionador, ele vai
ter essa função para o meu cabelo. Nós temos agora os sequestrantes, que a gente fala que são os quelatos. E aqui eles estão ali, né, nessa formulação desse tipo de produto em forma rica. Que são, né, os quelatos, ó, ramificações com garras que seguram os íons de ferro, cálcio e magnésio. Né? No caso, é uma água dura. E a função, ele vai fazer com que desative os íons metabólicos, tá? Qual que é a função de desativar esses íons metabólicos? Vai ser estabilizar o produto. A gente fala que está quelando o produto, tá? Então, vamos lá. Ó. Função, desativar os íons metabólicos para eliminar as reações indesejadas e estabilizar o produto. Ajudam na remoção de produtos que deixam um revestimento ou se acumulam nos cabelos. Então, nós vamos chamar eles de quelatos ou sequestrantes. E no caso, o EDTA, que é onde a gente também vê bastante nessas linhas cosméticas. Normalmente ele fica no final da fórmula, tá? Que é o ácido etileno de amino, que é o tetracético. Nós temos o citrato de sódio, nós temos também o fosfato trissódico. Depois, gente, dos quelatos, nós temos aqui os agentes opacificadores e perolizantes, que são a corzinha, né, que nós damos ali para aquela composição, para a nossa característica do nosso shampoo, tá? Que são, ó, os agentes são opacificadores, que aí eles vão disfarçar aquelas imperfeições daquele produto, onde a gente fala que vai disfarçar a nebulosidade, tá? Ou então, vai disfarçar aquela cor que ficou uma cor xoxa, não ficou um produto muito bonito. E aí a gente vai colocar esse tipo de produto nessa fórmula para dar uma disfarçada. Então, os opacificadores vão disfarçar a nebulosidade ou as cores pouco atraentes. Nós temos ali os agentes polarizantes que vão dar aquele aspecto lindo para aquele shampoo, né? Que é aquele aspecto perolado, aquele aspecto bem bonito. E nós temos o diesterato de glicol, que vai manter aqui aquele shampoo com aquela forma mais incolor. Nós temos agora os nossos conservantes. Porque uma linha cosmética, ele tem ali um prazo de fabricação e um prazo de validade. Se você não coloca um conservante naquela fórmula, provavelmente esse produto não vai ter uma validade tão estendida. Tá? Isso que é diferente aí nessas linhas onde são linhas artesanais. Eles não contêm conservantes. E são produtos que devem ser realizados mais rapidamente, utilizados mais rapidamente. Os conservantes, eles vão inibir o crescimento de mofos e de bactérias e vão aumentar a vida útil do nosso produto. No caso aqui, nós podemos citar o metilparabeno, propilparabeno e metilsotiazolinina, que é um produto que a gente não encontra muito, uma fórmula que a gente não encontra muito. Normalmente a gente encontra os parabenos, tá? Metilparabeno e propilparabeno. Nós temos aqui as nossas fragrâncias e a nossa coloração do produto, né? Que nós temos produtos ali com várias cores e com vários cheirinhos. Então, cada empresa vai ali caracterizar aquele produto de acordo com a fragrância escolhida. Não é necessário utilizar nenhuma fragrância e nenhuma coloração. Porém, quando nós temos ali
essa utilização da fragrância e da cor do produto, normalmente nós fazemos uma venda mais agradável, porque esse produto ele se torna um produto bonito, né? E normalmente nós gostamos de comprar coisas bonitas, então por isso que as linhas elas abusam, né, bastante desse aspecto aqui. Então, as fragrâncias e colorações não são necessários, porém melhoram a aparência e o cheiro do produto. E agora, gente, nós temos aqui, então, todas as fórmulas que eu falei com vocês e nós temos diferentes tipos de shampoo, diferentes tipos de condicionadores. Por quê? Porque nós temos diferentes tipos de cabelo. Então, cada pessoa irá ter uma afinidade com um tipo de shampoo. Na verdade, a pessoa está tendo afinidade com aquele tipo de fórmula ou com aquele tipo de princípio ativo, tá? Então, nós temos aqui as formulações base do produto e nós temos também os nossos princípios ativos que vão variar de cada cabelo, tá? Para cada cabelo nós vamos ter ali uma afinidade também em relação ao princípio ativo. Então, vamos falar agora sobre os tipos dos nossos cabelos, ó, para os tipos diferentes de shampoos. Nós temos, ó, os cabelos secos, que ele tem fraco poder detergente e contém produtos sobre engordurados, no caso, óleo de rícino, lanolina, leticina e extratos medulares. Por quê? O cabelo é seco. Então, esse produto não tem necessidade de ter um alto poder detergente. Ele não tem necessidade de ser um produto que remove bastante a oleosidade do cabelo, a gordura do cabelo, a sujidade do cabelo. Por quê? Porque é um cabelo que não tende a acumular essas substâncias de forma exagerada. Então, ele não tem necessidade. E, em contrapartida, é um cabelo que é seco. Então, se é um cabelo seco, ele tem necessidade de nutrição, de reparação. Então, por isso que a gente falou aqui, ó, que esse produto, ele, para um cabelo seco, essas formulações, normalmente, elas vão conter produtos sobre engordurados. No caso, muito utilizados óleos, tá? São produtos que vão levar a hidratação para o fio capilar. Nós temos aqui os nossos cabelos oleosos, tá? Este aqui, nós já temos uma quantidade maior de detergência do que o meu produto para cabelo seco. Porém, se deve ter bastante cuidado também em relação ao tipo do produto ali, a substância que está sendo utilizada, tá? E a quantidade, a porcentagem que está sendo utilizada. Por quê? Porque um cabelo oleoso está com muita sujidade e muita gordura, porém, se este produto remove demais também a sujidade do meu couro cabeludo, meu corpo vai subentender, assim como a pele, que está sem proteção natural e vai ocorrer ali o efeito rebote. Então, vai acontecer ali um aumento da oleosidade da pele, porque o meu corpo vai achar que está sem proteção. Normalmente, são produtos que vão tentar sempre controlar o meu sebo, tá? Vão controlar o meu pH da minha pele. Então, vamos lá. Cabelos oleosos não devem desengordurar muito para não haver o efeito rebote. São ativos que tentarão regularizar o fluxo seborreico, como a cistina, a metionina, vitamina B6, essência de cedro. Nós temos o dipropileno glicol e o Rasol, que também nós temos essas substâncias nas fórmulas. Nós temos os shampoos que são antipeculiares, tá? Que eles não são produtos que geram irritação no couro cabeludo.
Normalmente, são produtos ali que vão fazer uma limpeza, mas que não vão agredir muito. Vai fazer uma limpeza mais suave do meu couro cabeludo, tá? Esses produtos, normalmente, eles têm ali mais cátions na sua formulação. Então, vamos lá, ó. São antipeculiares, no caso. Não devem irritar o couro cabeludo. São agentes limpantes suaves. No caso, tensoativos catiônicos. Ácido 1-decilênico, zinco, piridina tiona e óleo de cadeia. Nós temos também, gente, os nossos produtos anti-caspa. Quando a gente fala em caspa, nós já pensamos em um produto super agressivo, que vai limpar tudo ali, que vai deixar meu couro cabeludo limpinho. Nem sempre, tá? Os nossos produtos anti-caspa, eles são produtos que têm finalidade de ser fungicidas, antifúngicos, tá? E eles vão fazer ali uma purificação, uma limpeza ali no meu couro cabeludo sem agredir, porque normalmente pessoas que têm caspa tendem a ter o couro cabeludo mais fragilizado, mais sensível. Então, esse tipo de produto, tá? Então, no caso, anticaspa, que são agentes antifúngicos para controle de caspa. E a gente tem, ó, a piritiona de zinco, o sulfeto de selênio e o próprio cetoconazol, tá? Que o cetoconazol é antifúngico. Nós temos também os nossos shampoos que vão manter ali a cor dos nossos cabelos. Então, nós temos os produtos de retenção de cor, onde tem essa finalidade, manter a cor do meu cabelo. Eu pintei meu cabelo de vermelho. O vermelho é uma cor de cabelo que tende ali a ter uma despigmentação daquela tinta. Então, este tipo de shampoo foi formulado para manter a cor do meu cabelo, tá? Claro que a cada lavagem vai ocorrer, sim, tá? A retirada de um pouquinho do tom do meu cabelo. Porém, este produto ele vai ajudar com que ocorra ali uma permanência maior, tá? Mais prolongada. Então, a retenção de cor é os antidesbotantes, tá? Normalmente, esse produto ele não tem sulfato. E é o que eu falei com vocês, a própria água vai retirar gradativamente a cor, vai acontecer a retirada do tom. Porém, esse produto, ele vai fazer com que ocorra menos retirada desse tom do que um outro tipo de shampoo. E aí a gente tem como exemplo aqui os itionatos, os hidroxisultaninas e nós temos os sarcosinatos e as betainas, que são essas formulações para retenção de cor. E falando sobre os condicionadores, gente, eles vão ajudar com que ocorra a neutralização das minhas cargas, no caso, as cargas do shampoo. Não vão reparar os danos, mas vão restaurar a aparência e a textura natural dos cabelos, vai deixar aquele cabelo mais macio, mais alinhado. Um bom condicionador, ele vai fazer com que ocorra um volume controlado, vai aumentar o brilho, vai manter a maciez e vai ajudar na maleabilidade e reduzir a parte estática do cabelo. Então, vai ajudar com que não ocorra esses frizz, tá? Os shampoos 2 em 1, eles vão esconder os condicionadores, tá? Na emulsão, e aí eles não vão interferir na limpeza do shampoo. Hoje em dia, nós temos esses cosméticos mais avançados, porém, ainda assim, a indústria cosmética ainda não conseguiu fazer com que um produto consiga desempenhar de forma satisfatória essas duas funções, tanto de limpeza quanto de condicionador. Nós temos os ingredientes condicionadores. No caso, nós temos aqui os materiais graxos, tá? Que são os álcoois graxos, que são óleo, gordura, cera, tá? Normalmente as ceras grandes, moléculas grandes e não voláteis.
como o cético, glicerol, cetoéster apílico, nós temos o estearílico e nós temos o miristílico. Nós temos os silicones, né, que são superiores aos óleos comuns, eles são mais maleáveis, eles são mais finos e vão fazer com que forme um filme no meu cabelo, tá? Nós temos a amodimeticona, nós temos a ciclometicona e nós temos a dimeticona. Nós temos os umectantes, que vão fazer uma hidratação superficial naquele fio do cabelo. Ele não entra ali e não entra no meu córtex e na minha estrutura do meu cabelo como um princípio ativo, como uma hidratação mais intensa, mas ele consegue fazer uma umectação, uma hidratação nessa parte superficial do meu cabelo, tá? Que são materiais que atraem e retêm umidade na atmosfera. Então, nós temos a glicerina, nós temos o PCA de sódio, nós temos o lactato de sódio. Nós temos, então, aqui agora, tá? Depois dos umectantes, os hidratantes, que são substâncias oleosas que não são solúveis em água, que vão revestir o meu cabelo e vão impedir a perca de água. Então, nós temos aqui a própria lanolina, o próprio óleo mineral e o próprio colesterol. Agora vamos lá, meninas, para a nossa atividade, tá? Essa aqui foi uma atividade que eu preparei para vocês em sala de aula, porém, nós não estamos na sala de aula, então não tem como nós trazermos os nossos produtos para a gente realizar a nossa aula ali da nossa atividade, tá bom? Porém, nós vamos fazer essa atividade, como eu orientei, tá? Da proposta da nossa aula, no segundo horário, e nós vamos aqui explicar para vocês sobre as nossas atividades, tá bom? Onde nós temos, cada grupo deve trazer 2 shampoos e 2 condicionadores para a próxima aula. Esta era a proposta na forma presencial, porém nós vamos mudar a metodologia dessa atividade devido a essa quarentena, tá? Devido à pandemia. Eu vou orientar vocês no segundo horário, tá? Que nós vamos ter aí um momento de perguntas agora e posteriormente nós vamos ter um intervalo. Então, para ficar mais tranquilo, como orientação, no segundo horário eu já pego e já oriento vocês sobre a atividade que a gente vai ter para a proposta de hoje, tá bom? Eu vou interromper o vídeo aqui agora, vou parar o vídeo para ele não ficar extenso e nós vamos começar aqui nesse debate das perguntas, tá bom? Então, fica aí comigo. Obrigada para quem assistiu até aqui.